Amém? Quem está com o coração abrasado aí, dá uma glória a Deus bem forte. Não sei não, viu? Acho que dá para ser mais forte. Quem está com o coração abrasado aí, dá uma glória a Deus mais forte ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, hoje é com grande alegria e expectativa que nos reunimos neste lugar. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem aquele desejo no coração, né? Por essa semana, que é uma semana em que nós ali ficamos esperando, ficamos ali pensando como será. Nós participamos das outras, né, semanas que houveram, né? E no ano passado, retrasado e assim por diante, mas este ano é um ano diferente, porque Deus é um Deus que faz coisas novas, amém, queridos? Então, hoje eu tenho muita alegria, eu tenho assim uma paixão muito grande de fazer parte desta regional, de ser presidido aqui pelo nosso querido pastor Ailton, pastora Rosângela, e poder, estar com todos os irmãos. Meus queridos, mas este evento, eu tenho certeza que é um evento celestial, amém? É um evento que vem de Deus, e também eu entendo que é um tempo em que o nosso coração, meus queridos, ele é reacendido, né? A paixão, ela é ali reacendida, né? Deus, ele traz restauração, né? No sentido do compromisso, e em especial, meus irmãos, este ano, no sentido da missão, né? Nós recebemos aqui, né, nosso querido pastor Ailton, uma missão especial, que é uma missão que veio de Deus ao coração do nosso querido pastor, mas que ele compartilhou com toda a regional, que é o que, meus irmãos? É nós ganharmos, quanto mesmo? Quanto mesmo? Até quando? Amém, meus queridos? É uma estratégia, sabe, é algo que vem do coração de Deus, e é algo assim, meus queridos, que aos olhos, assim, olhando, né, com fé no Senhor, é totalmente possível. Mas eu vejo, meus irmãos, que é algo que a gente precisa, sabe, nós precisamos estar com o coração aceso. O coração, ele precisa estar abrasado. O coração, ele precisa estar aquecido, para nós trabalharmos, para nós batalharmos, para nós alcançarmos esta meta. Então, meus irmãos, nós fazemos os projetos, nós fazemos os planos, mas o coração, ele tem que estar aceso. O coração, ele tem que estar fervendo. O coração, ele tem que estar ali, meus queridos, sabe, em chamas. Tem que ser a igreja ali mesmo, sabe. Eu acredito que esse tema é um tema assim que não poderia vir num momento melhor, né, que a igreja em chamas. Então, meus queridos, dentro desse tema e com este coração, eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra aqui, sabe, que veio do coração de Deus, uma palavra de Deus para a tua vida, que encontra-se lá em Lucas 24, capítulo 32. Posso ouvir o glória a Deus? Quem já ouviu essa palavra, dá um glória a Deus. Você lembra? Eu fiquei pensando assim, puxa, o pastor Douglas, né, de todas as palavras, tantas ministrações na Bíblia, ele escolhe logo a que eu escolhi. É brincadeira, né, pastor? Acho que foi eu que escolhi, aqui ele escolheu, né? Mas é isso, meus queridos, eu acredito que é a palavra do Senhor. E ontem, na hora que ele falou Lucas, né, 24, aí eu fiquei pensando assim, 32? Ele é 32. Aí eu falei, meu Deus, aqueles crentes mais místicos, né? Olha, Deus está querendo falar mesmo, né? Porque, né, ele vai estar falando hoje e vai falar amanhã também. Mas eu quero aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com a querida igreja. E eu tenho certeza que Deus, meus queridos, Ele continuará falando aos nossos corações, porque Ele é Deus. Então, leia aí comigo, Lucas 24, versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Mais uma vez, e disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, a Ti a honra, a Ti a glória, e a Ti o louvor,
Nós exaltamos a Tua doce presença neste lugar, Pai. É tão bom estarmos neste lugar, é tão bom glorificarmos ao Senhor, é tão bom exaltarmos ao Senhor. Mas hoje nós estamos diante, Pai, de um tempo de desafio. Nós estamos diante de um tempo, Pai, em que nós estamos sonhando com o crescimento, Pai. Mas nós dependemos do Senhor. Portanto, eu peço, Pai, venha, Deus, abrasar, Senhor, o nosso coração. Nós pedimos, Pai, nós confiamos no Senhor. E nós, Pai, exaltamos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o título dessa ministração é Coração em Chamas, Pés em Movimento. Amém? Coração em chamas, pés em quê? Movimento. Meus queridos, quando nós falamos, do coração abrasado, nós precisamos entender um pouco a respeito do propósito do fogo no coração. É interessante, meus irmãos, a gente parar e refletir sobre essas questões, porque quando pensamos no fogo no coração, ou pensamos no coração ardendo, o fogo no coração, meus irmãos, ele não pode ser uma coisa ornamental. O fogo no coração, meus irmãos, ele não pode ser uma coisa apenas para emocionar, apenas para trazer sensação, ou causar, meus irmãos, experiências intensas. Então nós percebemos que o fogo no coração, ele tem um propósito, e ele precisa ter um propósito mais profundo que isso. O fogo no coração, ele tem que ter um propósito mais profundo que os teus sentimentos, mais profundo que falar, puxa, eu vou na igreja, no coração abrasado, porque eu quero sentir o fogo, eu quero ficar arrepiado, eu quero, sentir aquele calor do coração, eu quero pular, eu quero falar em línguas. Meus irmãos, tudo isso é muito bom. Mas quando nós pensamos no coração abrasado, precisamos entender que é algo mais profundo que todas essas sensações que fazem parte, aqui do processo em que estamos. Perceba que toda vez, meus queridos, que Deus aquece um coração, perceba isso. Todas as vezes que Deus abrasa um coração, todas as vezes que Deus traz um calor para o coração, meus queridos, Ele está preparando este coração para uma coisa chamada missão. Amém? Coração aceso, meus queridos, é sinônimo de missão. Coração ardendo é sinônimo, meus queridos, de missão. Eu queria que você pensasse um pouco comigo. Imagina aqui, meus irmãos, lá aquele momento em que Moisés, ele sobe no monte. Em que Moisés, meus queridos, lá em Êxodo, ele sobe no monte e ele enxerga ali a sarça ardendo. Eu queria que você pensasse comigo, que visão maravilhosa foi essa? Que momento surreal foi esse? Mas aí eu queria que você pensasse comigo, será que esta visão ela ficou apenas no sentido da emoção? No sentido de Moisés sentir algo especial, sentir o calor no coração? Não, meus queridos, porque esta visão, este momento em que Moisés estava ali no monte, perceba que a sarça ardendo, meus irmãos, ali, aquele fogo, ele apontava para um chamado. Ele apontava para pés em movimento. Aquela sarça ardendo, meus irmãos, apontava para o quê? Para a missão de libertar o povo do Egito. Então perceba que não foi a sensação pela sensação, a emoção apenas de ver a sarça, mas não, ele viu a sarça e aquilo havia um propósito, aquele fogo, aquele calor, aquela coisa tinha um propósito. Da mesma forma, meus irmãos, nós percebemos que os dons de Deus na nossa vida, ela também é da mesma forma. Perceba que o dom sem propósito, meus queridos, ele acaba sendo uma distração. Quando não tem propósito, é vazio. Perceba comigo que os dons espirituais, meus queridos, eles não são brinquedos que Deus distribui para os seus servos, para a igreja, mas eles são ferramentas, meus irmãos, que apontam para a missão. Então perceba que tudo que Deus faz aponta para a missão. Ou seja, não existem, meus queridos, os dons eles não existem para exaltar o portador. Porque muitas vezes a gente chega na semana e a gente fala, puxa,
Eu lembro que ontem o presbítero estava falando, você que quer ser batizado, você que quer ser cheio de Deus, meus irmãos, isso é uma coisa muito boa, e a gente quer mesmo, a gente busca isso, mas perceba que nós estamos, meus irmãos, na fila, mas quando Deus distribui isso, tem um propósito. Você que vem à frente, eu quero falar em línguas, você precisa vir à frente com o coração ardendo por missão. Você que fala, eu quero ter visões, você precisa buscar isso, mas o coração ele tem que arder primeiro por missão, porque não faz sentido você receber isso sem uma missão, sem um propósito, receber apenas, para exaltar o próprio portador. Mas perceba que os dons, meus irmãos, o coração abrasado, ele vem, meus irmãos, para glorificar a Deus, glorificar aquele que é o doador, aleluia. Meus irmãos, quando os dons eles são separados do propósito, isso acaba virando, vaidade ou competição ou orgulho. Então, eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Perceba que lá em 1 Coríntios 12:7, o texto ali ele fala que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, eu quero o coração abrasado, eu desejo o coração abrasado, eu desejo ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas isso não pode estar desconectado com a missão de ganhar 10% da nossa cidade. Isso não pode ser desconectado, meus queridos. Então perceba que, meus queridos, um coração, sem missão, é um coração apagado. Um coração sem missão, um coração que não tem uma missão, é um coração, meus irmãos, que está desligado. Um coração, sem propósito. Ele pode mesmo estar cheio de dons ali, mas mesmo assim, meus irmãos, ele se torna frio com o passar do tempo. Eu queria que você pensasse comigo, o entusiasmo, ele no começo é uma coisa boa, mas, meus irmãos, se não tiver um propósito, ele acaba evaporando, ele dissolve, ele acaba, quando não há uma direção, meus queridos, isso é vazio. É por isso que nós estamos aqui buscando sim, nessa semana, estar com o coração ardendo, mas meus irmãos, nós precisamos desejar esta missão, nós precisamos sonhar com esta missão, nós precisamos, meus queridos, acordar pensando nesta missão, acordar pensando no discipulado, acordar pensando, meus irmãos, nos grupos de conexão, nós precisamos acordar com isso, porque quando Deus abrasa o coração, meus queridos, precisa ter um propósito. Perceba, meus queridos, que um coração ali, que ele está desligado da missão, é um coração que ele acaba morrendo. A paixão ela morre, meus irmãos, aonde não tem entrega, não tem missão, não tem entrega, meus queridos. Perceba um exemplo prático, muitas pessoas começam um ministério empolgadas, muitas pessoas se achegam, puxa que legal, olha esse propósito que o pastor está colocando, olha o que a regional está fazendo, olha que bacana, a pessoa até começa, meus queridos, com uma empolgação grande, mas com o passar do tempo, meus queridos, isso daí, às vezes começa a acabar morrendo ali, acaba morrendo, porque sem a conexão, meus queridos, se o coração ele não estiver conectado realmente com a missão real, que é servir a Deus e as pessoas, meus irmãos, isso acaba se apagando. A missão é essa, é servir a Deus. O coração ele é abrasado para nós servirmos a Deus e servirmos também ao nosso próximo, meus irmãos. Então não tem coração abrasado se essa missão ela não estiver no nosso coração. Portanto, não podemos buscar, meus queridos, os dons, sem buscar o propósito. Eu vou lá, mas eu vou lá porque o pastor pediu para eu ir. Aí eu vou na semana abrasada porque, eu acho que é legal. Meus irmãos, tem que ter propósito, e o propósito está sendo estabelecido pela regional, e o propósito está sendo colocado, meus queridos. Então nós precisamos respirar este propósito. Meus queridos, não deseje o fogo sem querer o mover. O Espírito, meus irmãos, ele não aquece, para entretenimento.
O Espírito Santo, ele não vai aquecer no meu coração só para me entreter, sabe? Só para te alegrar. Mas perceba que se o Espírito Santo aquecer o meu e o seu coração, meus irmãos, é porque ele está nos enviando. É porque nós estamos comissionados. Nós estamos dentro do propósito, meus irmãos, que é o único propósito. Se a gente tirar esse propósito, não sobra nada. Se a gente tirar o propósito de missão, meus irmãos, não temos mais nada. Porque a missão, ela glorifica a Deus. A missão, ela exalta o Senhor. Nos nossos cultos nós estamos glorificando, nós estamos exaltando, mas a missão é o nosso foco, meus irmãos. E eu quero que você perceba aqui comigo, em Lucas 24:32. Porque o texto, ele começa, ou o versículo que lemos, ele fala aqui, aqueles dois conversando: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Meus irmãos, esses dois homens, como foi falado ontem, foi falado muito bem, o presbítero Douglas pregou muito bem, mas eu quero só te relembrar, aqueles dois homens, eles estavam num caminho, e aquele caminho era um caminho da frustração. Era um caminho, meus queridos, em que os sonhos, eles haviam sido crucificados. Aqueles dois homens, meus irmãos, eles estavam, se afastando. Se afastando do quê? Se afastando da missão. Eles estavam se afastando do propósito. Eles estavam abandonando, meus queridos, Jerusalém. Eles estavam deixando de lado a missão. Eles estavam deixando de lado a promessa. Eles estavam deixando de lado a verdadeira esperança. E tudo isso aconteceu porque eles estavam enganados em seus corações. Mas eu não quero entrar nessa questão, porque o presbítero, ele pregou muito bem, mas eu queria dizer para você que mesmo nessa situação, meus irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Mesmo nessa situação, nós vemos que Deus é maravilhoso. E eu fico pensando, meus irmãos, assim, eram apenas 3 dias para esperar. 3 dias, presbítero Ivan. Olha, vocês vão esperar, são 3 dias, meus queridos, mas já fazem 3 dias e não aconteceu nada. Então, vamos voltar para a nossa vida antiga. Vamos voltar para Emaús, vamos voltar para o que fazíamos antes. Perceba, meus queridos, que aqueles dois, eles estavam naquele caminho, que era um caminho, ao contrário da missão que Jesus havia deixado para seus discípulos. Mas a coisa mais linda que eu vejo, meus irmãos, é que Jesus poderia ter aparecido para Pedro, sim ou não? Jesus poderia ter aparecido para João. Jesus poderia ter aparecido para qualquer um dos seus discípulos, ou Jesus poderia ter aparecido para alguém que estava ali na brecha esperando do jeito certo. Mas Jesus, meus irmãos, ele aparece para 2 que estavam num caminho errado. Jesus, ele se manifesta, meus irmãos, para 2, mostrando a sua grandiosa misericórdia. Aleluia! O plano, a missão continuava. Jesus foi atrás daqueles que estavam perdidos. Aleluia! Perceba, meus irmãos, que Jesus, ele vai ao encontro daqueles 2 e se aproxima deles. E o que ele faz, meus irmãos? Perceba que Jesus, ele é amoroso, ele não os corrige imediatamente. Jesus, ele não chega ali, meus irmãos, com um porrete na mão. Mas Jesus, ele chega, meus irmãos, de um jeito amoroso. Jesus se apresenta àqueles 2, meus queridos, com ternura. Ele se apresenta àqueles 2, meus queridos, porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto na vida daqueles homens. Perceba que ali, meus irmãos, Jesus também, ele não chega com palavras ali motivacionais ou com frases prontas, mas Jesus se apresenta e Jesus começa a ter comunhão. Repita comigo: comunhão. A comunhão é importante. A comunhão é importante, meus queridos.
Neste projeto a comunhão é uma coisa maravilhosa. Jesus poderia ter aparecido, e Jesus poderia ter falado para eles: oh, aqui, por que vocês estão fazendo isso? Eu sou Jesus, depois de tudo que eu fiz, vocês estão no caminho de volta para a casa de vocês. Mas Jesus se apresenta, meus queridos, e Jesus, ele tem um momento de comunhão com aqueles homens que estavam no caminho errado. Jesus caminha com aqueles homens, e Jesus não só caminha, mas Jesus ouve aqueles homens. Jesus está te ouvindo nesta noite. Eu não sei em qual caminho você está andando, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus continua ouvindo a minha voz e a sua voz. Mas Jesus não só ouve, mas Jesus expõe as Escrituras, meus irmãos. Isso aqui eu acho uma coisa maravilhosa, porque Jesus poderia ter falado, ter se revelado, mas eles estavam com a visão ali oculta, eles não conseguiam enxergar que era Jesus, e Jesus abre a palavra, meus irmãos. E Jesus começa a pregar para aqueles dois que eram os seus discípulos. Aqueles dois precisavam ouvir a palavra, aqueles dois precisavam ser ministrados pela palavra. Perceba que foi a palavra fiel e viva, meus irmãos, ali, sabe, revelando Cristo. Jesus, ele começa a pregar, revelando a si mesmo para aqueles homens, e perceba que isso, meus queridos, acendeu novamente a chama do coração daqueles homens. Aleluia! Meus irmãos, ninguém ouve, sabe, Jesus com atenção e continua, sabe, na mesma vida, ou continua a mesma pessoa. Quando Jesus fala, meus irmãos, o interior ele começa a aquecer, o coração começa a ferver, porque quando Jesus fala, meus irmãos, é diferente de qualquer coisa, é diferente de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. O mundo pode dar dinheiro, o mundo pode dar, meus irmãos, riquezas, pode dar fama, pode dar tantas coisas, meus queridos, mas aquilo que Jesus dá, é só Ele que dá, meus queridos. Para onde iremos, Senhor, se somente o Senhor tem palavras de vida, e vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, o coração, sabe, que estava frio, o coração daqueles homens que estava perdido, aquele coração começa a se abrasar, aquele coração começa a queimar, meus irmãos. E essa, é a grande verdade do avivamento pessoal e do avivamento também coletivo, meus irmãos. O coração ele pode estar frio, mas quando vem a palavra, quando vem, meus irmãos, a palavra do Senhor, o coração ele começa a aquecer, ele começa a mudar, meus irmãos. Perceba que onde a palavra é aberta, onde a palavra, meus irmãos, ela é exposta, o fogo se acende. O fogo se acende, e perceba que aqueles dois estavam quietinhos, andando com Jesus. Eles não estavam ali se manifestando. Eu acredito que Jesus sabia que o coração deles estava pegando fogo, mas eles estavam caminhando ali, meus irmãos, ouvindo, comendo, se alimentando. Perceba que a palavra, meus irmãos, ela vai além dos sentimentos, porque o sentimento ele é volúvel. Hoje você está sentindo, amanhã você não sente mais, mas a palavra, meus irmãos, ela é a mesma hoje, ela é a mesma amanhã, e ela continuará sendo a mesma para sempre. Aleluia! Perceba que onde Cristo é revelado, meus queridos, a fé ela renasce. Onde Cristo é revelado, meus queridos, a fé ela renasce, ela brota novamente. Onde a voz de Jesus é ouvida, meus irmãos, sabe o que acontece? Aí existe direção. Quando a voz do Senhor ela é ouvida, meus irmãos, vem a direção para a vida. Aleluia, perceba que quando, eu queria que você pensasse sobre isso, quando foi a última vez que o seu coração ardeu ao ouvir Jesus? Quando foi a última vez que o seu coração ficou, ardendo, ficou em chamas
no sentido de ouvir Jesus, de ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, será que você está, sabe, como aqueles 2 discípulos? Qual é a sua situação hoje? Será que você está ferido? Será que você está frustrado? Será que você se afastou da missão? Ou estava pensando em se afastar da missão? Eu quero te dizer que hoje, meus irmãos, o mesmo Cristo caminha conosco, o mesmo Cristo que estava com aqueles 2 ali no caminho de Emaús, Ele caminha com você, Ele caminha aqui, meus irmãos, aleluia, e Ele é poderoso para reacender o que talvez tenha se apagado. Glória a Deus. Perceba, meus irmãos, que tudo começa quando Ele fala. Tudo começa quando Deus fala. Tudo começa quando Ele fala e você ouve. Quando Ele fala e nós ouvimos, meus irmãos. Esta é a ordem. Ele fala e nós ouvimos, e o coração ele se acende, e o coração volta a arder. Aqueles 2, meus irmãos, sem perspectiva nenhuma, mas depois, meus queridos, do encontro com Jesus naquele caminho, algo mudou, o coração mudou, a vida mudou, a perspectiva mudou. Jesus, meus irmãos, continua caminhando com eles, e Jesus, a coisa mais linda que eu vejo é que Jesus entra na casa daqueles homens. Jesus poderia ter só falado, exposto as escrituras e ido embora. Aqueles homens, meus queridos, eles estavam já com os corações, sabe, diferentes. A sua alma, a alma daqueles homens já entendia que foi algo sobrenatural que aconteceu. Mas ainda faltava uma coisa, faltava um elemento importantíssimo. E aí, meus irmãos, Jesus entra na casa daqueles homens. E o texto fala, meus irmãos, que Jesus ali à mesa com aqueles 2. Aleluia. Jesus à mesa com aquela família. Jesus à mesa, meus queridos, à mesa. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de partir do pão. A mesa é um lugar, meus irmãos, que a gente precisa valorizar. Aleluia. E Jesus à mesa com aqueles 2, meus queridos, o texto fala que quando Jesus pega o pão e Jesus parte, os olhos daqueles 2 homens são abertos, e eles olham para Jesus, e eles reconhecem, é Jesus, é o Cristo, e Jesus desaparece. Aleluia. Meus queridos, a missão continuava, porque o coração estava fervendo. Aleluia. Perceba, meus queridos, que os pés, depois que o coração arde, os pés começam a se movimentarem por causa do fogo interior. Olha no versículo 33, diz assim: e na mesma hora, aleluia, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O fogo acende o coração e o pé não fica parado. O fogo acende o coração e o pé começa a se movimentar. Saiba, sinônimo de coração abrasado, meus queridos, é pé em movimento. Aleluia. Perceba, meus queridos, que o coração inflamado pelas coisas do mundo, o coração inflamado pelas coisas desta terra, meus irmãos, sabe, ele é inerte, não tem movimento. O coração está inflamado, o pé não tem movimento. Aqueles homens olhavam para Jesus e esperavam um libertador político, esperava alguém que ia acabar com a fome, esperava alguém que ia libertar ali da opressão, meus irmãos, do Império Romano.
Mas Jesus, Ele era o Cristo. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqueles homens não entenderam. Por isso, meus queridos, o coração estava desligado e o pé estava parado. Mas entenda que quando eles descobriram, quando eles receberam a revelação de quem Jesus era, meus irmãos, o coração ardeu e a inércia foi embora. Aleluia! Eles estavam cansados, meus queridos, era tarde, a estrada era longa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o fogo era maior, aleluia! O fogo era maior, meus queridos. Perceba que quando o fogo é maior, meus irmãos, a gente não fica olhando para as dificuldades. Mas tem que fazer grupos, mas tem que trabalhar, mas tem que fazer reuniões, mas a gente tem que se ajuntar, a gente tem que convidar. Meus irmãos, o coração precisa estar ardendo, aleluia. Porque se o coração estiver ardendo, a gente não vai ficar reclamando. Se o coração estiver ardendo, a gente não vai ficar murmurando. Mas se o coração estiver inerte, meus irmãos, pode vir um projeto que for, vai ter reclamação. Mas em nome de Jesus, nós estamos no momento, meus queridos, de receber este fogo do Espírito Santo no nosso coração. Porque nós precisamos dos pés em movimento. Nós precisamos, meus queridos, destes pés em movimentos. Aleluia! Emaús era um pouco longe, meus irmãos, mas olha, na mesma hora, o que será que eles estavam ali, meus irmãos? Estavam comendo, acabou de chegar. Mas espera aí, é Jesus. Quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, meus irmãos, a gente não consegue continuar na mesma vida. Perceba que na mesma hora, meus irmãos, tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Não, peraí, eu vou voltar para Jerusalém. Nós vamos voltar, não importa se nós caminhamos à noite, não importa se foi difícil, mas nós voltaremos, meus irmãos. E a coisa mais linda que eu vejo, ou uma das coisas mais lindas, é que quando eles estavam vindo, meus irmãos, eles estavam murmurando. Eles vieram no caminho de Emaús murmurando. Nós esperávamos, era um profeta, sabe, era um mestre, mas eles não enxergaram Jesus. Imagina as pessoas que chegassem perto deles, eles falariam: nós estamos assim porque nós nos enganamos, nós dedicamos um tempo da nossa vida, mas não aconteceu nada, e hoje já é o terceiro dia. Mas perceba, meus irmãos, que quando o coração arde e quando a revelação chega, a volta é diferente. Eu tenho certeza que quem eles encontraram, meus irmãos, no caminho de volta, eles já começaram com um discurso diferente, porque o coração estava ardendo e os pés estavam em movimento. E aí, meus irmãos, aí é vida, aleluia. Eu tenho certeza que foi um testemunho maravilhoso. Meus queridos, eles não esperaram amanhecer, mas eles foram imediatamente, na mesma hora voltaram. O texto fala, meus queridos, o encontro com Jesus, ele muda a direção. Repita comigo: o encontro com Jesus muda a direção. E aí, já mudou a direção, sim ou não? O coração está abrasado, sim ou não? E a direção mudou, sim ou não? Meus irmãos, o encontro com Jesus, ele muda a direção, mas ele também reacende a missão. Ele gera ação, como eu já tenho dito para os irmãos. Perceba que, meus queridos, eles não voltaram por voltar, mas, sabe, a jornada ali, perceba, sabe, de volta, eles estavam voltando ao lugar da missão. Eles estavam voltando, meus irmãos, ao lugar da promessa. Eles estavam ali de volta, meus irmãos, à comunhão com os irmãos e com as irmãs. Perceba, meus irmãos, que o propósito do coração arder, do coração acender, não é para a gente ter sensação, mas é para a missão, meus irmãos.
Perceba que Jerusalém, antes deixada, meus irmãos, agora se tornou novamente o alvo da caminhada daqueles homens. Quando o coração está cheio do céu, meus irmãos, os pés não conseguem ficar parados aqui na terra. Essa é a grande diferença. É por isso, meus irmãos, que este momento é um momento tão importante para a gente, que é um momento de reflexão. Eu tenho certeza que Deus está derramando, Deus está, meus irmãos, reacendendo corações, mas é um momento da gente parar e refletir. Sabe, você está parado, sabe, em aspas, em Emaús, ou está se movendo na direção da missão? O que você poderia dizer hoje? Fazer essa reflexão, parado em Emaús? Ou não, pastor, eu estou caminhando, eu estou junto, pode contar comigo. Pastor, quando a gente começou, quando o senhor lançou aqui o projeto, teve um irmão que me procurou e falou assim: pastor, eu quero fazer na minha casa isso. Eu quero fazer, não esperou nem a gente perguntar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o coração acende, o pé se mexe. Os pés se mexem, o coração acende, a gente já começa: eu quero na minha casa também, eu quero isso na minha casa, eu não quero ficar de fora disso, eu quero fazer parte disso. Aleluia! O fogo, meus irmãos, sabe, em nós, ele precisa ser suficiente para causar movimento, para causar reconciliação, para causar testemunho, para causar serviço, meus irmãos. Se não gerar isso, meus queridos, a gente precisa parar e refletir. Hoje é noite, meus queridos, de voltarmos, em aspas, a Jerusalém, sabe, voltar ao propósito, ou permanecermos no propósito. Hoje é noite de nós refletirmos sobre isso, porque perceba que a missão, meus irmãos, ela é algo coletivo, sabe, e ela tem rosto, meus irmãos. Qual é o rosto da missão? A igreja local. Aleluia! Perceba que lá em Atos, meus irmãos, abrindo aqui um parênteses aqui, Atos 2, 42, 47, o coração daqueles homens, daquelas mulheres, eles ardiam. Mas perceba que coração ardendo é sinônimo de pé em movimento, porque os pés daquele povo se moviam, meus irmãos, e a missão, ela se concretizava na igreja. Perceba que o Pentecostes, meus irmãos, ele transformou um grupo que era inseguro numa comunidade viva. O fogo traz isso, meus irmãos. O fogo tira a insegurança, meus irmãos, e traz vida. Aleluia! Perceba que quando o fogo chega, aquele povo perseverou na doutrina. Aquele povo, meus irmãos, eles começaram a partilhar o pão. Aquele povo, eles começaram a orar juntos. Mas, meus irmãos, nós vemos que, sabe, eles cresciam todos os dias, mas isso é fruto do poder do Senhor, do fogo, do coração ardendo, meus irmãos. E esse crescimento, ele não foi impulsionado, sabe, pelo querer do homem, mas é algo de Deus. O discipulado é coisa de Deus, meus irmãos. Deus nos chamou para isso. Perceba que a igreja existe, sabe, para aqueles que ainda não estão nela. Essa mentalidade, ela precisa estar no nosso coração. Isso aqui é uma frase de um teólogo. Vamos refletir, meus irmãos, a visão de alcançar 10% da cidade até 2044, meus queridos, não é uma viagem, não é uma utopia, meus irmãos, mas é uma resposta ao fogo do céu. O fogo teve que arder no coração do pastor, meus irmãos, para ter essa proposta, e este mesmo fogo tem que arder no nosso coração, meus irmãos, porque isso é propósito de Deus. Perceba, meus queridos, que quando isso acontecer, sabe, cada casa, meus irmãos, sabe, cada discípulo, cada ministério, meus irmãos, precisa ser uma brasa viva.
precisa estar com o coração ardendo, porque, meus irmãos, uma igreja em chamas, ela ilumina uma cidade inteira, aleluia. E aí a pergunta, meus irmãos, para nós aqui: a nossa casa é um altar? A nossa casa, meus queridos, é um lugar, meus irmãos, de conexão, sim ou não? Ou é só um endereço? A sua casa é um lugar de conexão, sim ou não? 10 pessoas. A sua casa é um lugar de conexão, sim ou não? 20 pessoas. Mas aqui tem mais de 100. A sua casa é um lugar de conexão, sim ou não? Ah, agora chegou. Posso ouvir o glória a Deus, meus irmãos? Que o fogo do Espírito Santo, ele aqueça o teu coração, que você comece a sonhar com isso, que você comece, sabe, a pensar nisso, que o Senhor, ele comece a trabalhar isso na sua mente, no seu coração. A minha casa, a sua casa, meus irmãos, é um ponto estratégico, aleluia. Meus queridos, a minha casa e a sua casa é ponto estratégico. Meus irmãos, sabe, trabalho em casa é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Abra as portas do seu lar quando for o momento e deixa Deus usar, aleluia. Perceba que a minha e a sua vida, meus irmãos, ela precisa ser um testemunho e não apenas uma rotina. Nós estamos aqui somando, meus irmãos, a missão. Nós não somos, sabe, espectadores, mas nós estamos aqui, meus irmãos, juntos. A caminhada é nossa, amém? A caminhada é nossa. E eu quero aqui caminhar, meus irmãos, para o final, dizendo aqui, meus queridos, que nós não estamos num evento, amém? A Semana do Coração Abrasado não é um evento, mas ela é um envio. A Semana do Coração Abrasado, ela não é um evento, mas ela é um momento que está te enviando. Está te enviando. Está aquecendo o teu coração para os pés que precisam de movimento. Meus queridos, o que começou, sabe, com aqueles 2 corações ali que estavam desligados, que eram aqueles de Emaús, meus irmãos, fez aqueles homens voltarem para Jerusalém e alcançarem o mundo, meus irmãos. Hoje não é diferente. O Senhor, meus queridos, ele continua sendo o mesmo, e o Senhor, ele é poderoso para me enxergar, meus irmãos, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nos meus dilemas, e ele é poderoso para, meus irmãos, reorientar a minha mente, o meu coração e o seu também. Perceba que o Senhor, meus irmãos, ele está à procura, sabe, desses corações que queiram queimar novamente. O Senhor, meus irmãos, ele é poderoso para isso. Sabe, que nós nos levantemos, meus irmãos, que tenhamos obediência no coração. Que isso, meus irmãos, faça parte da nossa essência. Aleluia. Tem uma frase do John Wesley que diz assim: ponham fogo em mim e o mundo virá para ver-me queimar. Meus irmãos, é uma frase, sabe, impactante, e é algo que a gente precisa desejar, meus queridos. Mas perceba e receba isso no teu coração. Coração abrasado é sinônimo de pé na estrada. Amém? Coração abrasado é sinônimo de mangas, meus irmãos, regaçadas. Coração abrasado é sinônimo de muito suor no rosto. Coração abrasado, meus irmãos, dons do Senhor. E eu digo para você, quando você vier aqui à frente, se tiver um apelo, venha com esse coração. Saiba que se a missão estiver no seu coração, Deus vai te dar. Deus vai te dar dom de línguas. Deus vai te dar dom de profetizar. Deus vai te dar dom de cura. Deus vai te usar poderosamente. Mas a missão precisa estar no coração, porque não faz sentido, meus irmãos, recebermos sem missão.
Então que Deus fale ao teu coração e ao meu coração. Meus queridos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe. E nós estamos abrasando o coração. Aleluia! Nós estamos sendo enviados. Ide, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se ponha de pé, meus irmãos.